Seja muito bem-vindo a mais novo episódio do Segue o Plano, um podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos bater papo com sócios. Vamos falar de empresas e de erros que a gente vê aqui ao longo dos anos que a gente está trabalhando. Hoje, para quem não sabe, a gente atua, administra... O que a gente faz, Carlos? Ajuda os empresários aí. São mais de 200 empresas. Resolve problemas. Exatamente. A gente resolve problemas com mais de 200 empresas. E tá aqui Vívia Virgolino, advogada, sócia da MVP. Seja bem-vinda, Vívia. Muito obrigada, querido. Ela tá rouca, foi para as férias. E Carlos Barros, contador e sócio do Grupo Polaro. Seja bem-vindo, mano. Valeu, obrigado. Vamos falar de erros. A gente vê muito erro? O que tu acha, Vívia? Muito. Todo tempo, o tempo todo. Que Graças bom. Graças a Deus. É que sem problema a gente não trabalha. Vamos falar de um erro. Vou começar por um erro do jurídico, mais comum. Qual que tu achas? Mais comum do jurídico? Abrir uma empresa sem documentar absolutamente nada. Mas como assim? Resolvi abrir. Abri a porta, tenho sócio, não registrei nada, contratei um funcionário, Acordei, aluguei um prédio, comecei a trabalhar. Exatamente. E não acho de todo errado, porque eu parto do princípio que tem que ser feito, mas em algum momento as pessoas têm que se ajustar. O problema é que não se ajustam. O dinheiro nunca sobra, o tempo nunca sobra, e o tempo vai passando, quando tu vê, não tem nada feito. E por que tu achas que não se ajusta? Por que tu acha que isso sempre fica para trás? Porque as pessoas têm, por hobby, procrastinação, eu penso. Muitas vezes também porque não sabem quais são as implicações de não fazer esses registros, de não documentar as coisas e vão levando. Sabe o que eu acho? Eu vejo muito que as pessoas enxergam isso, principalmente na parte jurídica, nesse início, como um gasto, né? Um gasto desnecessário. Sim. Não, eu confio no cara e é meu amigo, é meu brother, pô, estudou comigo. Eu já vi filho processando o pai. Inclusive defendi o pai. Escolhi o lado do pai, pô. Inclusive defendi o pai. E essa parte de Constituição reverbera, inclusive, na contabilidade, né, Carlos? É verdade. O que tu vê mais de erro assim, na questão de Constituição, cara? Cara, a pessoa não saber exatamente o que vai ser o negócio dele. Tá? A pessoa igual e sem ter um negócio formado. Tá? Não tem plano, não tem projeto e só vai começando. Só igual batata, jogada ao mundo aí. É. Sabe o que eu vejo que me lembrou, Carlos? Que a gente vê muito a questão de... Não sei se é falta de conhecimento ou de confusão mesmo, dos KNAIs. As pessoas não entendem o que quer dizer o KNAI, né, que é Cadastro Nacional de Atividade, acho que é empresário o nome, né? Explica aí pra gente rapidinho. Explica pra gente o que é KNAI. KNAI é um código, são códigos, tá, que delimitam a atividade da empresa. Tá? Então, antes da pessoa iniciar o trabalho, ela precisa definir o que ela vai fazer e depois enquadrar isso nesses códigos. Tá? Cara, o que eu vejo isso na prática? Que isso influencia, inclusive, na tributação, que pouca gente consegue visualizar isso aí, né? Te vê na prática, Carlos, aí tu vai falar melhor, questão da área da saúde, médico. Tem aqueles serviços aí estritamente ambulatoriais e tem aqueles serviços aí com procedimentos. Isso, para quem não sabe, né? Tem alguns benefícios fiscais que, por essa mudança simples de atividade dentro do serviço aí, o cara ganha aí um desconto de 5%, 6%. Na verdade, o KNAI, ele é o início da regra do jogo. Tá? Depois que você define o KNAI, vem todo um contexto junto, que a gente chama de máscara tributária, que está vinculado à atividade. A medicina veterinária tem apenas um único código, então ele abrange tudo. Na medicina humana, não. A gente tem centenas de KNAIs, e para cada um tem uma particularidade. E aí a pessoa já começa errado quando não estrutura isso. E aí passa a pagar mais imposto desde a escolha do KNAI. Ou seja, já começa perdendo. Cara, a gente vê muito na prática isso, né? Tem empresa que vem para cá com algumas atividades estranhas. Mas, como a Vivian falou, ainda bem que tem problema. Senão a gente não trabalha. Mas o nosso papel também é mais de educar a galera. É por isso que esse podcast está aqui, né, Jéssica? A gente tentar trazer um pouco do que a gente vê ao longo dos anos aqui, de erros, né? Para ver se a galera começa a subir de nível
e entender a necessidade, principalmente de uma assessoria, de uma consultoria qualificada, né? Que eu acho que é o que o pessoal precisa aqui. Outro erro, agora esse erro aqui é fora, não pagar imposto. Antes de falarem, cara, eu queria saber de vocês, de onde vocês acham que surgiu essa lenda urbana de não pagar imposto, cara? O que tu acha, Bíblia? De onde surgiu isso aí? As pessoas não se programam para ter o valor no final do mês para pagar o imposto, esse é um ponto. Aí vai naquela, não, mas eu não vou pagar, final do ano o governo faz isenção de juros, de multa e vai pagando. Tem gente que nem sabe que tipo de imposto tem que pagar. Ainda tem isso. Cara, tu acha que é pela falta de conhecimento? Eu acho que pela falta de conhecimento de alguns pontos e muito pela falta de organização financeira. É aquilo que a gente falou, as pessoas abrem um negócio sem se estruturar, sem se organizar e só abrem. Vou na fé. Vou na fé, vai dar certo. Uma hora vai. E Deus abençoe. Isso é um número que a gente inclusive traz quando a gente conversa em palestras. A maioria das empresas fecham em 6 meses. Síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, exatamente. Vai embora. O que tu acha, Carla? De onde veio essa questão, essa necessidade de não querer pagar imposto, cara? Cara, eu digo isso várias vezes, né? Que o maior inimigo do contador é a Receita Federal. Porque o delay que ela tem para atuar é muito grande. E traz essa sensação de impunidade. E aí o empresário passa 1, 2, 3 anos sem pagar imposto, não acontece nada e ele acha que o errado se tornou certo. Tem muito cliente que abre empresa no nome dele, aí ele deve imposto. Aí ele suja o nome dele, aí ele abre outra empresa, aí ele encerra essa empresa, ele abre outro nome da mulher, depois ele abre no nome da filha. Quando tu vê, não tem mais nome pra ele abrir empresa. Ou faz acabou a família, ou faz outro filho. Ou acabou, não é? Tá adotando. É isso. É isso. Eu juro que é verdade. Não, eu sei que é verdade. A gente vê. A gente vê. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo muito questão de duas coisas. Primeiro, o cara quebra por causa disso de não pagar imposto. Porque na precificação dele aqui, ele literalmente, entre aspas, tá, pessoal? Esquece de botar o imposto, né? Aí quando o imposto vem, quando a receita, no momento dela, lembrei que você existe, vem cá, vou te cobrar os últimos 5 anos. É onde o cara quebra. E outro também é a crença de infância mesmo, cara, de que pagar imposto é errado, de que estão roubando, entre aspas, a gente. É doído, ninguém gosta de pagar imposto. Cara, doído mas todo mundo paga imposto. Sim. Porra, tu compra arroz, paga imposto. Compra um carro, tu paga imposto. Tu viaja, tu paga imposto. Tu não quer pagar imposto no que tu não produz? É foda. Aí entra na questão de outro erro. Já pegando um no erro do outro, para as pessoas entenderem como tá tudo interligado, cara. O cara que não abre a empresa certa, com o KNAI correto, não paga imposto, necessariamente deixou de emitir nota fiscal, porque como o Carlos falou, é o início de tudo aqui. E por conta dessa crença de não vou pagar imposto e da crença de não me organizar, ele não consegue crédito, né? Então, porra, como é que esse erro das pessoas quererem trabalhar, querer faturar, o dinheiro vai entrar na conta, não emitir nota fiscal, não pagar imposto, como é que elas vão querer crédito, cara? Como é que vocês enxergam isso aí? Não tem como o cara conseguir crédito. Não tem. O sistema financeiro, cada vez mais pós-pandemia, está vinculado aos sistemas do governo, principalmente Receita Federal. Então, está comum linhas de crédito subsidiadas pelo governo, com taxa de juros reduzidos. Como o Pronamp é um grande exemplo. A COP tenta estar trazendo mais linhas de créditos para a nossa região. Aqui. Só que elas estão vinculadas ao faturamento real declarado na Receita Federal. Antigamente o contador, ainda hoje, mas está em desuso, o contador fazer a relação de faturamento e assinar e mandar para o banco. Como funciona hoje com essas linhas de crédito do governo, onde tem uma taxa de juros menor? A gente autoriza o banco a acessar as informações de faturamento direto da Receita Federal. E aí, se a pessoa não emite nota, se a pessoa sonega, não tem crédito. E aí é dinheiro barato que está no mercado. Bem barato mesmo, bem barato. A pessoa perde essa oportunidade, né? Deixa de acessar esse benefício. Cara, ela deixa de acessar formas de investir no próprio negócio, né? Às vezes o negócio a gente vê aqui muito na prática, porra, de cliente querendo investir, não tem acesso a crédito porque não quis declarar. Nós pegamos um cliente desse semana passada, que chegou aqui dizendo exatamente isso. Que na antiga contabilidade, a orientação do contador era para não declarar tudo. E agora, quando ela foi tentar o Pronamp, ela viu que ela tinha um faturamento absurdo. Ela declarava cerca de 10, 15% disso.
Cara, é E muito... não tinha. é muito... E ela aborrecida, assim, agora eu quero dinheiro e não tem. E aí, como é que eu faço? Paga imposto. Entendeu? A regra do resposta jogo foi é essa. Eu tava inclusive com o Rondes, quem vai contar? Eu ou tu? Paga o imposto, não tem outra matemática, não tem outra Não é coisa. só o ônus, né? Tem o outro Exatamente, lado. tem o outro lado. Tem um bônus, Tem cara. um bônus. E se tu não ressignificar essa questão de pagar imposto, de jogar a regra, de jogar o jogo como a regra pede, cara, tu não tem acesso a muita coisa, cara. A muita coisa mesmo. Inclusive, a participar da COP, por exemplo, que está muito em alta aqui, porque tu vais precisar de dinheiro para investir, né? Inclusive, investir, aumentar teu negócio. Ó, a gente tem aqui exemplo claro aqui no escritório de uma cliente, cara, que ela tá abrindo uma segunda unidade com dinheiro emprestado. E ela só conseguiu porque a mentalidade dela a gente construiu ao longo desse relacionamento com ela, de que paga imposto, precifica correto, que uma hora o bônus vem. Não, e é importante falar que agora ninguém mais se esconde. É verdade. Ainda tem isso? Não se esconde. Ninguém mais consegue se esconder da receita. E qual é a parte ruim também disso, que trazendo essa questão da receita não se esconde? A gente está com alguns clientes que chegaram ao longo do tempo, né, com um déficit bem significativo, que a Cefa hoje está notificando para falar o seguinte: olha, tu movimentaste X reais no cartão e tu só declarou X menos 100%. Cadê esse resto desse dinheiro? Aonde eu quero chegar? Que nada se esconde mais, né, Carlos? Não. Hoje é tudo muito interligado, cara. Os Sigilo cartões de bancário. créditos têm a obrigação de fazer isso, né? Tem. O sigilo bancário deixou de existir, se não me engano, 2018, tá? Com as informações financeiras entrando no sistema SPED, então se criou a rotina das instituições enviar as informações para a Receita Federal, né? Os bancos, cartões de crédito. Então hoje a Receita Federal tem acesso a tudo. Foi digital, passa pela Receita Federal. É o que dizem para ele, sensibilizou a conta, já era. Já era. E aí, hoje aconteceu, acabamos de terminar o prazo da SCF, que é a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, quando a Receita Federal estava enviando umas cartinhas para as empresas, via correio eletrônico, dizendo: olha, eu já sei que você faturou X, sua declaração tem que ter no mínimo isso. É mesmo, Carlos, isso tá virando... É o momento que o coração para. Caralho, velho. Quer dizer que a Receita, querendo ou não, já sabe quanto tu faturou, ela só quer que tu confirme. Isso. Ela te deixa errar, porque em cima do erro há a multa, que é uma fonte de renda para a Receita Federal. Apesar de falarem o contrário, não deixa de ser. Então, a Receita Federal já sabe de tudo, mas ela quer te ouvir. Cara, e só explica pra galera por que a gente acha, vou falar a gente aqui, que existe esse delay. É falta de material humano, a Receita está querendo ir a grandes contribuintes, mas uma hora ela vai nos menores contribuintes. Como é que tu enxerga isso aí, cara? Esse delay da Receita, cara? Cara, eu costumo falar que é uma pirâmide. Ele vai primeiro nos grandes contribuintes, tá? Grandes contribuintes a gente sempre frisa. Aquele pessoal que está faturando acima de 48 milhões ano, tá? Que são obrigados a um regime tributário específico chamado lucro real. Então, a Receita Federal fica bem próximo deles. E aí testa as fiscalizações neles. E depois ela massifica. Desce para os menores. Até porque a função dela é arrecadar. Cara, e uma hora ou outra vai chegar na menor fatia, na verdade a fatia maior, mas que recebe menos, que são as pessoas físicas mesmo, os autônomos. Uma hora Exato. chega lá, né? Aquela galera que não quer abrir empresa, que para mim é um grande erro não abrir empresa. Eles vão ser fiscalizados, né? E o imposto é maior. Aí eu te pergunto, Carlos, o cara que não abre empresa, a gente tem um teto aqui mínimo para abrir empresa? Olha, tu que está faturando X, eu queria que tu falasse sobre isso aqui. Quando é que faz sentido para um cara abrir uma empresa? Olha, o faturamento dele, ele tem uma atividade econômica, ele exerce como pessoa física, o autônomo, e ele está faturando próximo de 12 mil reais, ele já tem que se estruturar para ter uma PJ. Já faz sentido aí no ganho que ele tem com a tributação, mas a questão do quanto ele vai gastar com uma equipe já faz sentido. Já. Seria isso. E para ti, Vivian, dentro de um cenário desse de faturamento, tem algum número cabalístico aí, alguma coisa? Ó, o cara fatura X, faz sentido ele ter uma assessoria, ele tem uma movimentação, sei lá, ele trabalha com tantas pessoas, já faz sentido. Ele tem que levar em consideração 2 pontos. A estrutura que ele tem, não só o valor que ele fatura, mas a estrutura que ele tem.
Então, a maioria dos nossos clientes aqui ficam nesse patamar, 12, 15 mil reais para cima. Porque já tem o volume de empregados, já tem o volume de contratos, de fornecedores, já justifica ter assessoria jurídica. Não que os menores não tenham, a gente até tem produto para clientes menores, mas são produtos pontuais. Então, vou abrir uma loja, sou eu e mais uma vendedora, tenho necessidade de um jurídico mensal? Não. Mas ele pode vir aqui, a gente conversa e estrutura um negócio para ele basicamente do hoje, do amanhã e um pouquinho mais para frente. Então, achar que uma empresa que fatura aqui um mês, sei lá, 6, 7 mil reais aqui, e achar que não precisa de advogado realmente é um grande erro. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que resolve vender bolo. Ela fabrica o bolo na casa dela, ela mesma, ela e Deus. E aí ela resolve chamar o entregador para entregar. E ela não faz contrato nenhum com esse entregador, acredita que ele é prestador de serviço dela. E um belo dia ele vai e processa lá na justiça. E perde. E perde. Eu não sei nem se ela tem um faturamento, eu não sei nem se ela tem um faturamento de 2, 3, 4 mil reais por mês. Então, minimamente, a gente precisa entender do negócio. É voltar 3 casas atrás naquilo que tu falaste ainda agora. É eu ter noção do meu negócio como um todo até para eu conseguir precificar. Sim. Porque esse é o problema da maioria das pessoas. Quando eu digo que abrem o negócio à torta e à direita de qualquer jeito e depois vão pensando, é a mesma mulher do bolo que está vendendo o bolo a 40 reais, e aí quando ela percebe que ela precificou errado, que ela quer vender a 80, ela não vai conseguir. Que é igual o cara da clínica que abre e mete um primo aqui sem ser na carteira. Exatamente. Do pai que contratou o filho. E o professor. E um ponto importante, Ricardo, antigamente o MEI foi criado para ser simples, tá? Hoje não. Hoje a gente vê cada vez mais o governo criar obrigações para o MEI. Então, eu costumo falar isso. O MEI é um CNPJ, é uma empresa. E normalmente não se vê como empresa. Exatamente, o pessoal não vê o MEI como uma empresa. Cara, sabe uma coisa que eu vejo muito errada também, pegando essa temática do MEI? É o cara assim, olha, tu és fisioterapeuta, né, por exemplo? Sou. Cara, eu não quero carteira assinada, abre o MEI aí. Porra, MEI de quê? De entregador, porra. Sabe, o cara contrata o MEI com uma atividade totalmente diferente do que ele se propõe a executar. Isso juridicamente e contabilmente é muito errado, cara. O que vocês acham? Tu vê muito por aí, Vivian? Muito. O MEI, de fato, ele é uma empresa. Ele tem que se ver como uma empresa, ele tem que ter autonomia, ele tem que ter poder. Ele é uma empresa apartada daquele negócio. Só que na maioria das vezes não é isso que acontece. Eu tenho um MEI que a base dele é toda seletista. Tem hora pra entrar, tem hora pra entrar, hora pra sair, é suspenso, é advertido. E não é MEI, ele é empregado. Se faltar desconto. Se faltar desconto, o cara sai, vai pra onde? Pra justiça. Faz o quê? Ganha. Tem jeito. Cara, infelizmente a gente vive num país, e isso é fato, e a gente sente essa dor porque aqui a gente é muito mais empresário do que outra coisa hoje em dia. O Brasil não é um país que fomenta o empreendedorismo. Não. A gente abre um negócio, quando tu levanta a porta, o fiscal tá lá. Opa, oi, tudo bem, bom dia? É teu primeiro cliente, tu fica feliz? Não, não é cliente, é fiscalização. Para mim, ele fomenta carteira assinada. Exatamente. É um país que é uma cultura de concurso público de carteira assinada. Então, tu acha que é muito por causa disso, que esses erros que a gente está falando aqui são erros bem básicos, pessoal? Porra, Ricardo, é básico para ti e para eles. Cara, e é por isso que a gente está fazendo esse podcast, que é para tentar levar conhecimento que a faculdade não ensina. Porque escolher o KINAI é básico. Né? Só que a gente não joga pedra, a gente não joga pedra em ninguém que entra aqui, a gente entende o que acontece. A gente absorve, né? e educa. Exatamente. Por quê? Porque não ensinaram a gente. A gente vive numa comunidade aqui, numa sociedade que só incentiva o funcionalismo público, entre aspas, segurança, estabilidade, que a pandemia lá atrás mostrou que não existe. É difícil, cara. E, continuando, já foram alguns erros aqui, são só desabafos, tá, pessoal? Outro erro que eu vejo muito, principalmente na questão do MEI também. Se o cara não é MEI, se o cara não é funcionário, ele é sócio. Não é? É uma das soluções que a gente viabiliza quando vai conversar com muitos clientes aqui. Que, inclusive, os grandes tribunais já consolidaram de que pode terceirizar Sim. através de sociedades e tudo mais. Empresas podem ter mais de 10 sócios, viu, pessoal? Como pode ter 1, pode ter 10, pode ter 30, tá? Fiquem tranquilos relacionado a isso. Aí, o que eu lembrei agora? Que um cliente meu, ontem, inclusive, mandou uma notícia de que a justiça reconheceu o vínculo empregatício de um sócio. Cara, existem notícias que são mais alarmantes do que reais. É 1 em 1 milhão, né? Porque quando a gente vê a notícia, a gente não sabe a base dela.
Não sabe como acontecia. Aonde a gente consegue fazer uma boa defesa da estrutura societária, o fato de eu ser sócio não quer dizer que eu tenha poder de mando ou poder de decisão. Só que para que isso fique claro, eu preciso ter um acordo de sócios. Se eu não tiver o acordo de sócios e isso for mais uma vez de boca, e aí o sócio sai na condição de sócio e diz assim, mas olha, eu não mandava nada, eu não apitava nada, eu era na verdade empregado, que muito provavelmente foi isso que aconteceu nesse processo, aí ele vai e consegue o reconhecimento do vínculo. Foi o que eu falei para ele. Falei para ele, cara, o que deve ter acontecido? O cara colocou lá para ter ganhos tributários, que tem, que é onde eu vou chegar depois, que não é proibido, extremamente legal, só que agia como se fosse funcionário, que é o grande desafio de quem quer migrar para esse modelo de sociedade, de pejotização. Pessoal, só para deixar claro, pejotização não é ilegal, mas tem que fazer e agir da forma como a lei comanda, como a lei faz. Aí, Carlos, botando a bola para ti, quais são os ganhos fiscais para o sócio de deixar esse prestador de serviço entrar na sociedade com uma cota aí? Bom, só um parêntese, eu acho que é importante a gente falar que não existe empresa de uma pessoa só, tá? Porque toda empresa tem um sócio chamado governo federal. Isso é uma grande verdade. Essa é verdade. Tá? O governo federal, estadual e municipal é sócio de toda empresa. Gente, lembrem disso, que eles vêm cobrar a parte deles. E vem mesmo. Vem. Isso é certo. E, voltando, a pessoa que está trabalhando numa empresa e se torna sócio, tá? Ela passa a ter direito à distribuição de lucro, tá? Onde ele hoje é isento de imposto de renda, tá? Então, ele recebe aquele dinheiro limpo. Comparando com a pessoa física está sujeita ao imposto de renda retido na fonte, ao INSS, tá? E o sócio não. Ele pode ter o prolabore, que é um salário, por ele ocupar uma função dentro do organograma da empresa e receber o salário daquela função, que é outra coisa que o pessoal confunde muito. Eu sou médico, tenho uma empresa, mas vou registrar um prolabore como médico responsável, RT, com um salário mínimo. Me mostra no Brasil qual é o médico que ganha um salário mínimo. Cadê o concurso? Cadê um CLT? Não tem. Então, assim, o prolabore é o salário do sócio que ocupa uma função dentro da empresa, tá? É uma função definida, que existe. Não é só por ter, tá? E esse prolabore, ele está sujeito a isso. Então, não é porque ele é sócio que ele pode fazer tudo e não vai ter direito a uma remuneração. Mas é diferente, é distinto. O resultado da empresa, ele é isento, tá? E é uma renda comprovada, tá? Nossos clientes, alguns só têm o lucro como renda comprovada. Como renda comprovada e conseguem acesso à instituição financeira normalmente. Cara, isso combina muito com o nosso início aqui do podcast. Lá atrás, quando a gente falou de abrir a empresa com o KNAI certo, de pagar imposto. Porque só tem essa renda comprovada como lucro se tiver faturamento comprovado na nota fiscal. Então, pessoal, tá tudo muito interligado aqui. Tá? Vocês precisam entender, vocês que estão ouvindo a gente, de que isso aqui não é um podcast para falar bem de imposto. Cara, a gente paga muito imposto. Só que dentro do nosso sistema tributário, que é muito pesado. Eu ia usar outra palavra, obrigado. Pesado. Muito pesado. Existem mecanismos e ações legais que a gente consegue pagar um pouco menos de imposto. E a questão de entrar nas sociedades é uma delas. Eu queria fazer só um adendo rápido aqui sobre a questão do prolabore, que muita gente acha que prolabore é obrigatório. A única pessoa que obriga tu a ter prolabore é a Receita. Adivinha por quê? Porque ela vai te cobrar imposto de renda e INSS. Não existe uma lei obrigando nenhuma empresa a ter prolabore, tá? Então, se não tem nada me obrigando, eu não sou obrigado a fazer, de acordo com o direito. É isso, doutora Vivian? Isso mesmo. Então, pessoal, se alguém falou que é obrigatório, pergunte, me mostre a lei. Fica a dica. Continuando, cara. Cara, eu tô adorando isso aqui, pai. E Gerson. Uma aulinha de 9 anos de Polaro aqui, de tudo que a gente fala todos os dias, de pequenos erros. Cara, já falamos de imposto, já falamos de KNAI, já falamos inclusive de distribuição de lucro, de acordo de sócios. Tá aí, de vocês, o que eu não falei aqui de erros?
que eu acho que tem, geralmente, sempre aparece. Eu tenho muito específico, Carlos, da área da saúde. E é uma coisa bem específica mesmo, a DMED. É a declaração de quê? Na verdade, isso aí entra na questão das obrigações que toda empresa tem com esse sócio que eu comentei há pouco, que é o governo, né? Então, assim, a DMED é uma declaração onde as empresas de saúde, tá, vão listar os CPFs que ela atendeu para fazer um cruzamento com a declaração de imposto de renda, tá, e conferir se aquela dedução que a pessoa está tendo, aquele desconto no imposto, aquele benefício no imposto de renda da pessoa física na declaração de ajuste anual, está válido, é verdadeiro ou não, né? Porque existe muita fraude com relação a isso. Muita, que era onde eu queria chegar. Por quê? Eu lembrei de um paciente, de um cliente nosso cliente trabalha com estética, e o cara queria colocar a porra da nota fiscal de estética no imposto de renda, dizendo que era saúde. Não, mas isso é saúde. Mas, cara, a lei não permite. É um erro muito, muito, muito claro, inclusive, dos próprios empresários da área de estética, né, Carlos? De dizer, cara, que realmente aquele serviço aí pode ser descontado. Ou então até vender a estética como serviço de saúde, que a gente já viu, enfim, só vê boi voar. Acontece muito. E isso tem repercussão tanto contábil como jurídica, né? Sim. Ele não pode oferecer um serviço dizendo que é outro. Não é? Inclusive, esse paciente, Vivian, vai sobrar até para ti. Tá querendo... As coisas assim, tá vendo? Tá querendo processar a clínica porque se sentiu enganado. Teve algum engano aí, cara? Tu achas? Depende de como ela vende o serviço. É a mesma coisa, por exemplo, nutrição. Nutrição também não é motivo. Não entra no rol. Não entra no rol. Nosso serviço jurídico não entra também. A gente emite nota, mas ele pode até apresentar nota, não vai conseguir a isenção. E se fez de lesa aí? Paciência. Eu posso fazer. Acontece muito o paciente entender assim, quem me atendeu foi um médico. Foi um médico. Se ele é médico, eu tenho direito. Exato. Até a gente tem muito médico que faz procedimento estético. Né? Tem. Pois é. E não é bem assim, né? Não tem nada de relacionamento à saúde, é estético. E agora com vocês, o que vocês veem de erro que eu não trouxe aqui? Tem alguma coisa que vocês pensem aí? Cara, um erro muito, muito, muito comum, né? É não contratar contador direito. Também, não buscar uma boa assessoria, mas para a área da saúde, que é o nosso forte, a gente vê muito acontecer o patrão levando a empregada, um exemplo, tá? O patrão leva a empregada para fazer uma consulta médica e quer a nota fiscal no nome dele. Acontece muito. A gente vê muito isso, né? O cara a mulher vai fazer cirurgia plástica e quer a nota fiscal no nome dele. De quem tá pagando, nome do marido, de quem. Eu acho que é uma coisa que as pessoas fazem bastante, tá? E isso pode ter repercussão lá na frente, principalmente na área da saúde, entendeu? A pessoa ficar com alguma sequela depois e a nota fiscal tá no nome de outra pessoa. Então, é complicado, né? Tem que ter discernimento, né, Carlos? Bom senso. Mas a maioria das pessoas não sabem, é essa a questão. Tu vais por um raciocínio lógico. Quem tá pagando é fulano? Eu vou emitir a nota no nome do fulano. Outro erro aqui, como a gente falou, é falta de assessoria mesmo. Eu vejo muito caso de reembolso. Hoje a Belém parece que virou a cidade do reembolso. E o reembolso, em regra, ele tem um limite, ele tem um teto aqui, né? Vamos supor que seja R$300 e a consulta do médico lá é 600, 500. Ele pede pro médico fracionar a nota fiscal. Velho, isso é crime, porra. E o médico faz. É pior. Porque não é o pedir, que pedir a gente pede qualquer coisa, né? O nosso cliente aqui não faz, ele é não, e se fizer, não faça mais, porque tá errado. Teoricamente, não. Legalmente falando, é como se tivesse prestado 2 serviços. Sim. E tu só prestaste um. Isso é fraude. Se o plano de saúde lá, o seguro saúde, enfim, descobre, é atrás de ti que vai, porque quem cometeu, entre aspas, a fraude foi você. Não foi o paciente, né? O paciente está lá, só recebi 2 serviços. E vida que segue. A própria legislação tributária fala do fato gerador. É o que ocasiona, é o que motiva a emissão da nota fiscal, né? Que é, no caso aí, a consulta médica. Eu não posso emitir 3, 4 notas fiscais... Para uma consulta. Para um fato gerador. É fraude.
O que o cara citou falar foi isso, é fraude. No resumo, não faça. Não faça. E Vivian, dentro da área do direito, do legal, me fala alguma coisa assim que eu não consegui trazer, ou então que tu acha assim que tu precisas falar aqui. Normalmente eu abro uma empresa, quando eu resolvo abrir a empresa direitinho, eu abro uma empresa, chamo um contador e diz assim, abre aí a minha empresa. Mas o que é a tua empresa? Não, eu vou vender pizza. Tá bom, vou abrir uma empresa de vender pizza. Tem sócio? Tenho, minha mãe. Tá bom, quanto é a cota? É 50-50 para cada um. Acabou. Eu não vou dizer se a mãe tem poder de mando, se a mãe não tem. Por que a mãe está entrando com 50%? Se ela vai trabalhar, se ela é sócia investidora. Qual é a configuração daquilo? Então, as pessoas não têm essa preocupação. Que é a base de tudo. É a gente começar o jogo com a regra do jogo muito clara. Tirando essa parte, aí eu vou para todos os outros. Para quem tem fornecedor, qual é o prazo que ele tem para me entregar? O que eu posso fazer para rescindir com ele se tiver necessidade? Se ele pode vender para o meu concorrente? Eu pensar que o meu negócio hoje é pequeno, mas amanhã ele vai ser grande. Estruturar o meu negócio para ter empregados quando eu tiver condições de ter empregados, saber se de fato aquela pessoa é meu empregado, se ele é prestador de serviço, se eu tenho como enquadrar ele numa jornada específica para pagar menos. Então, assim, as pessoas não têm conhecimento. E na medida que elas não têm conhecimento, elas não conseguem se organizar direito. Quantidade de empresa, por exemplo, que eu pego de delivery, que é um grande exemplo. Eu estou contratando um motoboy para ser mensalista. E não tem necessidade, eu coloco o cara como humorista e tenho uma redução absurda da remuneração dele. Por quê? Porque eu não tenho necessidade de ter ele como mensalista. As pessoas às vezes nem sabem o que é jornada jurista. É verdade. Não tem nem noção do que se trata, do que a gente está falando. Mas sabe o que eu vejo com esse podcast? Na verdade, todo esse dia a dia que a gente vive aqui, que o grande problema é crença, né, cara? É mentalidade. Porra, o cara não quer ter conversas difíceis. E não é só isso. Né? E aí é puxando realmente a sardinha para o nosso lado aqui. A maioria das pessoas não pensa no negócio com a cabeça do dono. Tu procuras um contador para contratar um serviço, o contador vai fazer o serviço pelo qual ele foi contratado e não está errado. Só que se a gente pensa um pouquinho além, se a gente olha para o negócio com a visão do dono, a gente consegue dar soluções para ele que nós daríamos para o nosso negócio. É a mesma coisa no jurídico. Cara, eu vi o cliente, né? É igual a história do BPO, que a gente adquiriu parte da Mercedes lá. O nosso cliente tanto falar que, porra, tu faz financeiro, controla meu dinheiro. A gente inclusive teve alguns atritos com alguns clientes. Perdemos um cliente por causa dessa questão de financeiro, que não é nossa obrigação controlar o pagamento, mas a pessoa achava que a gente tinha que lembrar o pagamento. Enfim, teve esse estresse que ao longo acho que 1 ano e meio, né, Carlos, que a gente está nessa conversa, enfim, surge essa oportunidade. O cara não se vê como empresário. Não consegue se ver como empresário. E quando contrata alguém, não procura saber quem ele está contratando e quer que aquela pessoa arrume solução para o negócio dele sem nem falar do negócio dele. Aqui a gente conversa com muita gente, a gente vê casos de muitas pessoas, por isso que a gente tem solução, acho que para praticamente tudo que não tem a gente arruma. Mas é porque nós somos curiosos, a gente quer ouvir o outro. No final, cara, passa muito por mentalidade empresária mesmo, né, cara? E tá disposto, porque fazer o errado é muito fácil, né? Não pagar imposto é fácil, não declarar renda é fácil, enfim. Fazer tudo errado é fácil, o problema são as consequências disso depois. E ela vem. E aí fica difícil pra caramba. O problema é esse. Aí o negócio é a volta do azar que é complicado. Aí é mais difícil até de defender e de resolver contabilmente, né? A bronca fica pior. Pessoal, reta final, eu acho que teve muito erro por hoje, a galera vai ficar até traumatizada, Gerson. Não vão nem querer passar aqui na porta. Resumo da ópera, o cara abre a empresa errado, sem documentação, sem errado, continua errado difícil, e morre errado. Não tem sem assessoria nenhuma. Não tem comprovação de renda, enfim, o cara não existe, ele só tá vivendo. É mais ou menos isso a vida do empresário em média. Não seja essa pessoa. Mas, pessoal, para quem tá começando, e olha, rapidinho, um parêntese, eu nem falei que o maior erro é não ter nenhuma assessoria, não ter nenhum contábil nem jurídica, porque acreditem, tem empresa trabalhando aí sem assessoria nenhuma. Voltando à pergunta, mas tem um padrão mínimo de cliente para a gente atender? A gente, até pelos custos do serviço, a gente tem que ter um valor mínimo de faturamento daquela empresa ou daquela pessoa. Mas a ideia é que ela cresça e na medida em que ela cresce, cada vez mais ela precisa da gente. A gente tem empresa que começou com 15 funcionários, hoje tem 100 e poucos e estão aqui. A gente tem empresa que começou com duas físicas, hoje são 2 prédios, sei lá, 30 e poucos então, parceiros. Então a ideia é essa, mas por quê? Porque souberam minimamente fazer o correto. Na medida que os problemas vão surgindo, a gente vai arrumando solução.
Ninguém está dizendo aqui que tu tens que abrir uma empresa, e porque a maioria das pessoas não tem condições para isso, para abrir uma empresa já pagando um serviço contábil alto, pagando um serviço jurídico, não é isso. Mas se tu não tens condições de fazer isso, procura informação. Cara, e busca, né? E Porque busca. eu vejo assim, tu quer ser bom, ande com os melhores. Não tem outra alternativa. Não tenho condições de pagar uma assessoria jurídica mensal, mas quero montar uma empresa, quero fazer um acordo de sócios, procure um advogado, pague, faça um acordo de sócios. Parcela essa ponto, porra no cartão. exatamente, ponto, acabou. Quer contratar um funcionário, paga uma consulta com o advogado, pede para ele te orientar. Aqui a gente nem cobra consulta. Vem aqui conversar com a gente. Só vem tomar café, tirar uma foto. Vem tomar café com a gente, que a gente conversa. E acontece muito da pessoa achar que o YouTube ensina tudo. Ensina a galera do Google, errada, né? O problema é esse. A gente vê aí, a gente pega clientes que vêm de outros contadores, que a empresa está toda errada, o empresário não sabe, o contador não sabe. Então, assim, se tem gente formada com CRC que ainda não entendeu a lei, imagina. A gente ainda tem uma cultura de profissionais especializados que se recusam a passar a informação correta para o cliente. Tem isso também. Além da grande maioria dos escritórios, ainda tem aquela guerra de contador e advogado. Sim. Muito. E graças a Deus aqui não acontece. Aqui não rola. Tá. A gente trabalha em conjunto. A pessoa vai, conversa com um contador na esquina, ele escuta uma coisa, aí procura um advogado, escuta outro. E aí fica perdido. E aí ele escolhe o que é melhor para ele. Que normalmente é o errado. É o mais barato. É o mais barato. Aí a gente vê advogado apurando imposto e contador fazendo contrato. Exatamente. Caralho, tá tudo errado. Mais ou menos isso. Bem-vindo ao Brasil. Sim, pessoal, para terminar, o que vocês dizem para a galera que está começando, então que já tá operando? Não cometam erro. Escutem 10 vezes. Comentam. Não, eu acho assim, cara, sobre erro. Erro vai ter. Sempre. A questão é não errar a mesma coisa sempre. Essa é a questão. Não erre sempre. Porque se errar sempre, aí não é mais burrice. Ou não é mais erro, é burrice. Um dos pontos que a gente fala aqui, nessa reunião, inclusive dessa história do Pronamp, eu estava falando isso exatamente para essa moça. Eu disse assim, aqui a gente vai te passar o máximo de informação possível. E vai te dar o máximo de solução para o teu negócio. Quem vai escolher o que vai fazer ou não és tu, o negócio é teu. A minha função é te dizer, te dar o pior dos cenários, te dar o melhor dos cenários e tu vais optar o que tu queres. Mostrar caminhos. Exatamente, né? Mostrar caminhos. É esse o ponto. Então, de tudo o que a gente está falando, se eu não tenho condições de ter uma assessoria contábil, se eu não tenho condições de ter uma assessoria jurídica, que de fato me dê uma assessoria, porque não é pagar o serviço, ponto. Estou contratando o contador e quero que o contador faça isso. O contador te entrega o que ele está contratando. Se ele vai te entregar a melhor solução, eu não sei. Cara, não quer dizer que ele não esteja entregando o que tu contrataste. Sabe um último erro assim que que eu lembrei agora, não está nem no roteiro, é aquele empresário, cara, que contrata um contador, por exemplo, e quer que o contador seja o administrador dele. Sim. Cara, contrata um administrador. Tu não vai para o médico esperando que o médico, sei lá, faça teu imposto de renda. São funções diferentes. Exatamente. Entendeu? Porra, o contador, eu falo para todo mundo, a contabilidade, pessoal, ela trabalha com informações já registradas. É um reflexo da empresa. É uma fotografia do passado. Sim. A gente não consegue trabalhar para o futuro, tipo com pagamento, mesma coisa advogado. A gente trabalha com o que já aconteceu. A gente pode tentar prever hipóteses, mas a gente não tem uma bola de cristal. Então, tu contratar dois profissionais desses, extremamente qualificados, pelo menos eu acredito que sejam, extremamente Não acredita, qualificados. não é? Não, eu digo em regra. Eu digo mercado. E esperar que ele faça tudo. Milagre. Entendeu? Tu tens que ser gestor do teu negócio, tu tens que ser o empresário do teu negócio, tu tens que tomar Tem a que decisão usar a cabeça do teu para negócio. pensar. Só não cometa os erros. Cometa, aprenda e não cometa mais. Entendeu? Paga Até porque imposto. tem erros que são muito caros. Tem erros que quebram Tem empresas. erros que quebram empresas. Exatamente. E aí, uma outra reflexão que eu trago, que acontece eventualmente, é a pessoa querer começar um negócio e não tem tempo para poder pensar o negócio, para poder estruturar, para poder conversar sobre o negócio. Ele só quer abrir o negócio e aí entra nessa história de contratar o contador e achar que o contador vai fazer tudo e ele vai ficar na casa dele só vendo a coisa crescer. Só vendo Netflix e contando dinheiro. Eu vou contar uma história para vocês que é minha. E a importância da gente ter pessoas mais velhas até para auxiliar a gente. Quando eu era advogada do Líder, eu recebi uma proposta para abrir um escritório. E aí saí para almoçar com o papai e disse assim, pai, eu vou abrir um escritório. Aí o papai disse, minha filha? Eu disse,
Mas e aí? Eu disse, não, eu vou continuar no líder. Os meus sócios, eu tenho 3 sócios, vão ter 2 sócios que vão assinar por mim. Eu vou ser a cabeça pensante e eles vão executar. E o papai olhou pra minha cara, tá ficando doida? Simples assim. Simples. Isso não vai dar certo, menina. Como é que tu quer abrir um negócio se tu não quer estar no teu negócio? Aí eu disse, não, pai, porque é difícil eu sair do líder agora. Enfim, na época eu recebi todo o aporte financeiro que eu podia receber do papai e saí do líder e resolvi montar meu escritório. Mas muitas pessoas não têm isso. Então eu tenho um emprego, eu trabalho com aquilo, eu resolvo empreender de alguma forma, mas eu vou pegar o contador para resolver minha vida, eu vou pegar a minha tia para botar para... O meu primo do marketing. E aí não vai, não tem como. Não tem como, é um negócio que não vai funcionar. Cara, eu acho que o resumo desse podcast é isso, cara. Tenha pessoas capacitadas e cobre o que foi contratado para fazer. Não, pessoal, antes de acabar, a gente tem algumas o que, Potiguar? Que eu esqueci, que eu tô com fome. Alguns recados, Potiguar. Não é isso? Sigam a gente, eu não vou falar sininho, que eu me recuso. Sigam a gente, curtam a gente, compartilhem a gente. O que é pra falar, Poti, pra ativar o sininho? Ativem o sininho, por favor. Eu falo. As notificações. Sininho é antigo, né, Gerson? Tem no Spotify também? Tem, tá vendo? Isso, sigam a gente no Spotify. Já temos 400 seguidores no Spotify, sabia, Potiguar? Estamos indo bem. Estamos finalizando o nosso 3º ano, se Deus quiser, vamos pro 4º. Eu estou orgulhoso do nosso trabalho, Potiguar. E orgulhoso de estar 9 anos trabalhando nessa área, com muitos erros e com muitos aprendizados. Pessoal, escuta esse podcast, mande para alguém, porque é conteúdo bem qualificado do dia a dia aqui que a gente vê. São mais de 200 empresas aqui, né, Carlos? Exato. Gente pra caramba, né? Demandando a gente, e que bom que demandam a gente, é sinal que tem trabalho. E é isso, todo dia 1, 10 e 20 de cada mês, né? Já falei para compartilhar, se não compartilhar, inclusive dá azar, que eu ouvi falar. 7 anos no mínimo. 7 anos de azar. Estamos no YouTube, estamos no Deezer, no Spotify, Apple Music. Por enquanto é só, mas é isso. Carlos, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que eu te tirei num dia ruim, dia 1º de cada mês é sempre um dia ruim, né? Começa muita coisa. E tá inclusive com ódio de mim. Vivian, muito obrigado. De nada. Voltaremos a gravar. E é isso. Algo mais a falar? Querem falar mais alguma coisa? Não errem, é isso? Ou não errem e procurem a gente, por favor. Credo. mas errem coisas novas. Antes de tudo, venham conversar com a gente. Conversem. A gente adora conversar com os outros aqui. Tomar café. E é isso. Abraço.